Agora esta chamada está sendo gravada. Vamos lá, pessoal, vamos iniciar aqui. Já os nossos colegas chegam. Bem, nós temos tratado já há um bom tempo, né? Se eu não me engano, essa é a nossa 10ª aula sobre fonética e fonologia. Nós teremos mais 2 aulas só sobre esse tema. Boa noite, João. E depois nós vamos trabalhar outras disciplinas, né? No meu caso, especificamente, morfologia. Vou ativar aqui. Então, pessoal, nós temos tratado desde a última aula, já coloquei, João, desde a última aula sobre fonologia especificamente, né? E nós já vimos que algumas classificações lá da fonética acabam aparecendo aqui nesse contexto, então são disciplinas que estão ali muito próximas, né? Mas que têm objetivos distintos. Só para retomar aqui, a gente sabe que a fonética trabalha o aspecto físico dos sons e a fonologia se ocupa do estudo dos sons da fala do ponto de vista do seu papel no sistema linguístico. Então, dos significados desses elementos, tá? Ou seja, a sua função distintiva. E essa questão da função distintiva ela é bem importante para a gente, porque tudo o que nós tratamos aqui em torno da fonologia parte dessa percepção, né? Nós estudamos os fonemas e as funções distintivas ali relacionadas a eles têm uma grande importância nos estudos da fonologia, ok? Então, nós já iniciamos na última aula, né? Um pouquinho sobre transcrição fonológica. Só aproveitando que mais alguns colegas entraram, então agora eu queria lembrar vocês que amanhã tem um encontro do projeto de ensino de gêneros textuais acadêmicos. Tá? Quem puder participar, é muito importante que vocês participem. Vale horas, né? Eu sei que vocês precisam de horas para, inclusive para colação, né? Futuramente. É sempre importante participar. Claro, além disso, né, tem a aprendizagem aí, neste caso relacionada aos gêneros acadêmicos, que eu tenho certeza vai ser bem significativo para a trajetória de vocês. Tá? Então, quem puder amanhã, é no mesmo horário, às 18. Não, é outro link, tá? Acho que o João pode compartilhar. Eu não sei se esse é compartilhado, né, João? Porque é um projeto de ensino. Mas eu acho que eles devem ter disponível lá no grupo, no Moodle também, né? Sim, está disponível no Moodle para assistir. Porém, o aluno, para ganhar o certificado, deve estar inscrito, né? Como foi Isso. anteriormente. E nós já estamos no terceiro encontro. Mas assim, ainda que, né, talvez não receba a certificação, participe, porque é bem interessante. Muitos de vocês se inscreveram em projetos de pesquisa, né, projetos de iniciação científica. Tudo que eu trato ali, claro que é uma horinha só, né, pessoal, muito breve. São questões importantes para vocês. Tem materiais também que são disponibilizados e que vocês podem usar em outros momentos. Enfim, tudo que é feito aqui no UniCV é importante, né, para esse período que vocês estão aqui e também para a trajetória de vocês, não só neste momento, né? Então, quem puder participar amanhã, é às 18 horas, é o mesmo horário que nós começamos aqui, uma horinha ali só, e aí eu vou ficar muito feliz de ver vocês lá, tá? Olha lá. Obrigado, João, por ter publicado ali, né? Mas lembre que essas informações, essas e outras também, né, que aparecem, estão sempre lá no Moodle para vocês. E aí, pessoal, retomando aqui, nós vamos para as transcrições fonológicas. Parei por aqui na última aula, né? Já fizemos algumas transcrições, mas enfim, eu vou retomar aqui alguns pontos importantes. A transcrição fonológica, ela é sempre entre barras, então se vocês perceberem uma transcrição entre barras, já sabemos que ela é fonológica, né? Diferente da fonética, que é entre colchetes, certo?
Então a gente emprega essas barras antes, no início e no final. Nós também usamos os fonemas, aqueles fones que nós vimos lá na fonética, né. Uma questão importante aqui é o uso dos arquifonemas. Os arquifonemas, diferentemente dos fones, que são aquelas representações dos sons que nós vimos, eles são escritos em letras maiúsculas, né? E eles são descritos em letras maiúsculas para identificar ali algumas possibilidades em termos de sons. E o apóstrofo indica que a sílaba é tônica. Isso já vimos, né? Inclusive lá na fonética. Então, entre colchetes, colchetes não, chaves, colchetes. Entre colchetes, fonética. Deixa eu até escrever aqui, né, para quem for assistir depois. Transcrição fonética. Entre barras, fonologia. Lembrando que aqui nós temos também a possibilidade dos arquifonemas, que foge um pouquinho daquilo que nós vimos lá na fonética, né? Então, por exemplo, um fonema como o I é descrito como a letra I, né? Agora, um arquifonema com I maiúsculo identifica que ali podem ser algumas ocorrências de sons, por exemplo, o E e o I. Veja uma palavra como menino, aqui onde eu moro, esse segundo E é pronunciado com mi, com som de I. Então, em uma transcrição, ele teria um arquifonema. Por quê? Porque ali há duas possibilidades, né? Duas ocorrências. Olha só. Menino, numa transcrição fonológica, começa entre barras, né? Esse segundo som aqui, que é o som de E, ele pode ocorrer tanto um E quanto um I. São as possibilidades. Então, a gente coloca um arquifonema para indicar que há as duas possibilidades aqui. Então, olha só que interessante. Na fonética, nós transcrevemos exatamente como um som foi pronunciado. Então, se eu peço para vocês, façam a transcrição fonética de menino, a transcrição fonética será meme e um i pequeno, né? Claro, na sílaba mi. Mi, ni, no. Esse som final, ele é um som postônico, não é uma letra U maiúscula, é aquele som que parece uma ferradura, aquele fone que parece, aquele som que parece uma ferradura, né? Na transcrição. Ele indica que ali o som é um pouquinho mais fraco, né? Vocês devem se lembrar dos sons nas sílabas pós-tônica, nas sílabas que vêm depois da sílaba tônica. Ela é sempre mais fraca. Na pronúncia, ninguém vai dizer algo do tipo meninu com esse U alto. Esse U é sempre mais fraco. Tá? Então, olha só. Numa transcrição fonética, eu transcrevo exatamente como o som é pronunciado. Então, aí eu preciso de um registro. Eu preciso de uma gravação. Eu preciso de alguém falando, né? Agora, numa transcrição fonológica, eu indico as possibilidades. E aí, olha só esse segundo exemplo aqui, né? Eu já vou ter algo como um M e um I maiúsculo, porque o I ali pode ser tanto E quanto I. O segundo, né? Não tem essa ocorrência, mas no último eu tenho um U maiúsculo, porque ali, sim, há tanto a possibilidade de um O quanto de um U. Eu aqui pronuncio, né? Menino. Olha só, né? Troco o E por I e troco o O por U. Mas em algumas regiões, ainda aqui no estado do Paraná, né? Se pronuncia menino com E e com O. Então vejam que aqui não é questão de certo e errado. São as possibilidades, né? Na transcrição fonológica. Então, se há mais de uma possibilidade, eu demarco com um arquifonema. Essa noção de arquifonema é bem importante para a gente. Nós estamos dizendo que há duas possibilidades de sons que não modificam o significado. Porque se eu pronuncio
Se eu pronuncio com o E ou com o I, não faz a menor diferença para o significado, certo? Todo mundo concorda, né? Lembre que quando eu digo significado, eu estou pensando no sentido da palavra, e não na adequação, né, em relação da letra com a escrita, nada disso. Certo e errado. Estou pensando nas possibilidades de pronúncia do som, o E e o I no caso do Mi, o O e o U no caso do U. E olha que interessante, isso é uma regra do português, né? Essas trocas, elas acontecem em alguns casos, não em todos, né? Em alguns casos, a gente pode trocar o E por I, o U por O por U, né? Mas em outros casos, não. Por exemplo, numa palavra como moça, ninguém vai trocar o O por U, né, na pronúncia. Então, essa troca do O por U, ela geralmente acontece ali em final de sílaba apenas, em final de palavra, né? Agora, no início ou em outros contextos, isso não acontece. Nós já vimos em outros momentos como essa questão do contexto também é importante, porque as trocas não acontecem aleatoriamente. Aliás, como estudante de língua, né, a gente começa a perceber que, ainda que a gente trate de variações. Tudo bem? Estão me ouvindo? A internet parece estar oscilando. Ainda que a gente trate de variações, nós estamos tratando de regras, né? Regras possíveis em termos de língua. O que os falantes dessa língua fazem, o que pode mudar o significado, o que não pode mudar o significado. Então, aqui, quando falamos do arquifonemas, estamos pensando nessas construções que não mudam o significado. E aí, nós já fizemos algumas transcrições, né? É sempre bom fazê-las, porque assim eu mostro para vocês as coisas funcionando, né? Então vejam, por exemplo, escola é a escrita, mas quais são as pronúncias? Existem possibilidades aqui, como será a transcrição fonológica, né? Porque estamos falando de possibilidade. Então eu posso pronunciar escola com e, escola ou escola com i. Então as duas possibilidades eu faço o quê? Marco aqui um i maiúsculo. Eu vou colocar o i assim para a gente não confundir com outra possibilidade, que é essa daqui, ó. Ah, não tá aparecendo para vocês? Então, assim. Tá? Então, eu vou deixar o I maiúsculo, aquele I grande, que seria o I do teclado ali, maiúsculo. Então, veja, I escola com I, e escola com E. Duas possibilidades eu marco ali com um I maiúsculo. É o que acabamos de ver em relação ao arquifonema, né? E o som de S também tem essa particularidade, né? Porque eu posso tanto pronunciar um som de S, como um som de X, que seria o som de SH, CH, né? Sh, que é o. Ó, eu tenho dois fonemas, o fonema de S e o fonema de X. São dois sons diferentes. Aqui, a minha pronúncia é escola, com som de S. Mas um carioca ou outros em outras regiões, talvez a pronúncia seja esse S chiado, né? Então, também, como há a possibilidade de dois sons, um S maiúsculo. Olha como fica aqui, né? A transcrição fonológica de escola, né? Com o arquifonema I, que para identificar a possibilidade de EI, o arquifonema S, para identificar duas possibilidades de som de S, né? O som de K, o som de O, só que aqui é um O acentuado, né? Por isso que é daquela maneira. É como se fosse um C ao contrário. O som de L, que eu só coloquei daquela maneira ali para vocês identificarem, mas é um L minúsculo, tá? E o som de A, que aparece de ponta cabeça, nós já sabemos, porque ele em posição final, pós-tônica, também perde um pouco a sua força, então nós identificamos na transcrição dessa forma, ok? Então é uma transcrição fonológica, porque tem a transcrição entre barras, identifica os arquifonemas, marca a sílaba tônica.
ok? Professor, você escreveu com K ali, sim, porque o som é de K. Aqui não é a letra, né? Aqui é o som, ok? Porque a letra C, ela pode ter vários sons. Ela pode ter som de S, ela pode ter som de, no caso de cebola, por exemplo, e ela pode ter som de K, em casos como esse aqui, né? Como escola. Bem, aqui nós temos uma atividade para a gente focar nos alofones. Eu falei aula passada para vocês, e nós temos alguns sons, como o caso do T, e do D, e do R, que deixa eu colocar aqui. Mudou para vocês aí o slide, pessoal? Parece que travou aqui para mim. Professor, aqui está no slide da transcrição fonológica. Ah, tá. Não tá certo. No computador tá aparecendo o anterior. Então vamos lá, né? O mesmo fonema, ele pode apresentar ali algumas variações de pronúncia, o mesmo fonema, né? Isso acontece para os casos de T, de D e de R. O mesmo fonema. Vejam, não é, por exemplo, o que acontece com o E e o I, que são fonemas diferentes, né? E sons diferentes, aliás, né? E o e o U, fonemas diferentes, sons diferentes. Nós temos esses casos, o caso de T, por exemplo, que pode ser representado de duas maneiras. O D que pode ser representado de duas maneiras. E o R também pode ser representado de algumas, de duas maneiras. Tá? Claro que o R, como eu disse ali na palavra mar, pode ser representado de várias maneiras. Não é esse caso aqui. Não é o caso do arquifonema aqui que nós estamos tratando. Mas dos alofones. Vamos tentar identificar a diferença aqui, né? Arquifonemas são essas possibilidades que mudam ali de representar o mesmo som, né? E que nós identificamos com letras maiúsculas. Os alofones são esses casos de um mesmo fonema, um mesmo som, utilizado para representar ali de maneiras distintas. Então, por exemplo, no caso do T, eu já falei disso aqui para vocês na aula passada, né? Em português, nós temos o som de T, como tatu, por exemplo, né? E o som de T mais o X. Sempre que eu falo X, é esse fonema para o som de C e H, tá, pessoal? Tipo chuva, por exemplo. Esse é o X. O T e o X, né, viram um som, por exemplo, como de Chico, Chico. É uma possibilidade, né? Mas também é possível a pronúncia de Tico, Tico, né? Porque em português, quando há, e agora eu volto àquela questão do contexto, né? A presença de uma vogal como o I, há também a possibilidade do som de T que vem antes ser tanto um T quanto um T com X, tá? Que é esse som aqui. Então, nós temos apenas nesses casos, isso vale para o D também, apenas nesses casos em que o I ele vem acompanhado do T, a dupla possibilidade de som aqui para o T. Tá? Então, nós temos um alofone nesse caso. Tá? Então, nós temos que reconhecer aqui que um mesmo fonema pode apresentar variações de pronúncia. Só que isso não é aleatório, isso acontece em contextos específicos. No caso do T e do D, sempre antes de I. Então, antes de I, por exemplo, eu tenho a possibilidade dessa pronúncia de tico, tico aqui, ser exatamente como eu estou pronunciando, com o som de t, né? Que é esse segundo, que é esse som ali, de T com X. Mas também a outra possibilidade. Em outras palavras, quando o T vem acompanhado de E, de A, de O ou de U, isso não acontece. Esse som aqui só acontece, essa outra possibilidade para o T, ou seja, um alofone, só acontece diante de I.
Ok? Então, diante de I, eu posso ter tanto o T quanto o T com X. A mesma coisa o D, só que o D não é X, né? Nós temos o D e o D com G. Esse que parece um 3 ao contrário é o som de G. O G é uma pronúncia como o caso de disco. Então, em disco, vejam, diante de I, o D tem duas possibilidades, né? Tanto o som apenas de D, quanto o som de D com G. E aí, claro, né, pessoal, isso depende da região, do lugar onde essas pronúncias são mais recorrentes. Não é o caso, por exemplo, de eu ficar escolhendo aleatoriamente. Geralmente, o lugar onde eu moro, o lugar onde eu vivo, me orienta nessas escolhas, né? Então, eu vou pronunciar disco, como eu faço, com D e G, né? Mas quem mora no Nordeste ou em regiões de Santa Catarina, talvez pronuncie disco apenas com som de D. Né? São trocas possíveis aí. Veja que estamos falando sempre aqui de casos que não geram mudança de significado, né? Também nesse caso os alofones. E o R, para aqueles casos que eu acabei de falar ali atrás para vocês, olha lá, no caso de tribo, né? A mudança ali, é, uma construção dessa aqui como parede, percebam, se o R ele vem em início de sílaba, nem todas as trocas são possíveis. E eu volto sempre ao R retroflexo. O R retroflexo, que é o R caipira, ele não acontece nunca em início de sílaba. Né? Então, se a palavra é parede, o re, que é uma sílaba, ele só aceita alguns sons de R, como o R rápido, que é o TEP, como o R glotal. Não, o R glotal também não, só o R rápido, né? E talvez um R vibrante, parede, um R um pouco mais vibrante. Então, vejam que não são todas as possibilidades, né? A gente nem pode tratar isso como arquifonema, porque não são todas as possibilidades. A gente só coloca a letra maiúscula quando há todas as possibilidades, né? Então, nós temos alofones porque são duas formas de representar o som. O TEP, neste caso de parede, que é um R rápido, ou um R mais vibrante, parede, pronúncia de alguns lugares, né? E aí eu tenho esses dois sons aqui, né? Um som de TEP e um som de R vibrante. Importa, isso já não acontece, porque importa, aí sim, esse segundo R, olha, está em final de sílaba, então há possibilidade de emprego dos demais possíveis ali para R, né? Porta, retroflexo, porta, tep, porta, glotal, enfim, todos os sons de R ali podem ser realizados quando o R está em posição final, ok? Os dois sons de T são possíveis quando o T vem acompanhado de I. Os dois sons de D vêm acompanhado de I, ok? Nos outros casos, não. E aí a gente tem essa definição de alofone. Tá? Então percebam que nós ainda estamos tratando desses casos em que não há mudança de significado. Ok? Essa atividade aqui eu já fiz também com vocês na aula passada, né, para falar dos traços distintivos. A gente analisa os sons de acordo com os traços, com as características que ele tem. E aí a gente acaba voltando e retomando algumas questões, alguns aspectos lá da fonética articulatória, né? Por exemplo, o N, nós sabemos que ele é nasal, né? Então, nós dizemos que o traço dele é mais nasal. Então, vejam, eu vou traço por traço em uma atividade como essa. Mais ou menos nasal, mais ou menos vozeado, mais ou menos vocálico, mais ou menos consonantal. Depende da característica dos sons, né? E cada som vai ter as suas características, claro, de acordo com aquilo que vimos lá na fonética articulatória. Isso é importante porque sem
todo aquele conhecimento da fonética articulatória, fica difícil fazer transcrições, porque a gente se apropria de muito do que tem lá, né? Como vocês viram, mudam alguns parâmetros, claro, como o caso dos arquifonemas, dos alofones, o caso da barra, mas o restante acaba se mantendo. Então, por isso que é importante restabelecer esse conhecimento para a gente se apropriar de tudo isso que é tratado aqui na fonologia. Lembrando, claro, que o objetivo é sempre outro, né? É pensar ali nas possibilidades. Olha só, as atividades aqui estão relacionadas ao que vimos na aula passada, né? Possibilidades de sons, mais a transcrição nesse contexto aqui, considerando os arquifonemas, que aqui são representados por letras maiúsculas, e os alofones, as possibilidades de fonemas de um mesmo som, que também não geram mudança de significado e só acontecem em contextos específicos, como o caso do D e T antes de I, como o caso de R em início de sílaba ou no meio da sílaba. Bem, na última aula eu falei um pouquinho sobre os traços distintivos, porque interessa a fonologia as mudanças, né? E nós abordamos as mudanças possíveis a partir dessa noção aqui, né? E eu disse para vocês que os traços distintivos, eles são como etiquetas que a gente usa para descrever os fonemas com base nas suas propriedades articulatórias e acústicas, né? Por isso essa relação é tão importante. E aí, cada som pode ser classificado com a presença de um traço, né? Ou a ausência de um traço, como esses que nós acabamos de ver. E, pensando no acento, eu trouxe aqui para vocês essa abordagem, porque nós vimos, né, que, por exemplo, um F e um V, eles podem indicar ali a mudança de palavras, né? Por exemplo, faca e vaca. Entre faca e vaca, o som de F e o som de V, eles são distintivos porque o emprego de um e o emprego de outro, neste contexto aqui, gera uma mudança de significado. Então, a gente tem um par aqui que nos mostra essa mudança de significado, né? Há outros, por exemplo, sabia e sabiá, em português. Eu tenho as palavras sabia e sabiá. Em português, né, Jennifer? Porque Libras são diferentes, né, os sinais, acredito eu. E ainda outra, né, como sábia. Olha só, nesse trio, o que que muda? Muda a sílaba tônica, né? Sabia, o bia é a sílaba tônica. Sabiá, o a é a sílaba tônica. E sábia, o sa é a sílaba tônica. Então a gente percebe que aqui o acento, ele tem uma característica que é distintiva. O acento é que vai identificar os diferentes significados dos sons, né? Tradicionalmente a gente ensina, por exemplo, palavras como secretária e secretaria. Olha como o lugar onde está a sílaba tônica tem um papel distintivo ali. O acento ele tem um papel distintivo dependendo do lugar onde está a sílaba tônica, porque aqui, no caso, é o tá, um significado, né, de alguém que executa tarefas de secretaria, e no segundo caso, secretaria, a sílaba tônica aqui no final, né, identificando o lugar. Então, são dois sentidos diferentes. Então, percebam, como diz a autora aqui, que o acento, estou naquela segunda citação, é uma característica suprassegmental, né, para além do segmento, nós já vimos isso lá na fonética, ele incide sobre a sílaba. Toda palavra tem acento, seja ela acentuada ou não, toda palavra tem um acento, uma proeminência, né, um som mais forte, uma sílaba mais forte. Então, como consequência disso, pode desempenhar função distintiva.
Em alguns casos, como esses aqui, como o caso de pai, pais e país, né? Geralmente, quando a gente tem essas possibilidades, um dos termos vem acentuado, né? Mas o outro não. São significados totalmente distintos. Na escrita não vem acentuado, mas há ali uma sílaba tônica. No primeiro caso, pais, a sílaba tônica é pá, né? No segundo caso, país, a sílaba tônica é is. E essa distinção é marcada pelo acento. Então, como consequência disso, podemos desempenhar a função distintiva, ou seja, diferenciar palavras de uma mesma sequência segmental. Percebam que os sons aqui, né, na transcrição, eles são os mesmos. As letras são as mesmas, os sons também são os mesmos. Se eu faço uma transcrição, vou aqui para esse outro slide só para eu pegar o espacinho em branco ali, tá? Mas olha só aqui, né? Deixa eu fazer uma transição fonológica. Para o caso de pais, e país, a única coisa que vai mudar aqui é a ocorrência da sílaba tônica, né? Que para pais ela vem no primeiro e para país ela vem no segundo. Porque numa transcrição fonológica a gente não indica o acento, a gente indica a sílaba tônica. Então temos, como a autora diz ali, a mesma sequência segmental. Olha lá, a mesmíssima sequência segmental. O que é distintivo ali é o acento. Tudo igual na escrita, né? A escrita é ainda mais perceptível. Claro que tem o acento agudo na escrita, né? Tudo igual aqui na transcrição fonológica. Mas só mudando a sílaba forte, a gente muda completamente o significado. Claro, é uma questão de escolha. Mudando ali, percebendo essas mudanças, né? Isso mostra, então, que o acento tônico, ele tem papel distintivo. Então, se alguém perguntar para vocês se o acento tônico tem papel distintivo, a resposta é sim. Porque em alguns contextos, né, em alguns pares, como esses aqui, nós percebemos claramente que há palavras diferentes, né, dependendo da posição da sílaba tônica. Porque na segmentação as coisas se mantêm ali da mesma forma. O que muda mesmo é a posição da sílaba tônica. Okay? Eu trouxe alguns exemplos aqui nesse slide para vocês verem, né? Além desses que eu já mostrei para vocês. Pôde e pode. Vejam, a pronúncia de P e O fechado, que é o O como circunflexo, né? E o O aberto, que é o som de O. Pôde. Olha lá o som de D e G antes de I, né? E pode, com o que mudou ali, percebam, nas transcrições, são um O fechado e um O aberto, né? Que demarcam ali o caso, a diferença entre um O fechado e um O aberto, né? O som de O e o som de O, certo? Claro, né? E para além disso, há uma mudança de significado ali nas palavras, certo? A mesma coisa para o sabiá, já expliquei para vocês, né? Olha lá, sábia, sabia e sabiá. Então percebam que a mudança de significado aqui das palavras está relacionada à ocorrência, olha lá, do apóstrofo que marca a sílaba tônica, né? A transcrição ali muda muito rapidamente no primeiro caso, porque naquela pronúncia, olha lá, tem um J, né, que significa um som mais fraco, um I mais fraco, mas ainda é um som de I, né? Exatamente igual nas três. O que muda mesmo é a posição da sílaba tônica, né? Então, na fonologia, como diz aqui a autora, o acento é um traço prosódico que incide sobre a sílaba e que pode desempenhar, sim, função distintiva entre as palavras. Toda palavra tem uma sílaba tônica.
né? Em alguns contextos, ela, como esses aqui, ela nos mostra a função distintiva. E atua como um traço fonológico suprassegmental, como já vimos, ou seja, não está ligado a um único som, mas a sílaba como unidade maior. Então, essa proeminência marcada ali pelo apóstrofe, pela sílaba tônica, está relacionada à sílaba e não ao som. Até porque nós temos a distinção, né? Olha lá, um fonema como o, um fonema como o, né? A maneira como nós representamos os fones aqui são diferentes, né? Um fonema para o e, um fonema para o é. Então, o acento ele não está relacionado ao som em si, mas à sílaba, né? Claro que pode haver algumas relações aqui do acento com a sílaba, como é o caso ali da segunda pronúncia de pode, né? Em que a sílaba tônica vem acompanhada desse uso do o aberto, que é o caso de pó, tá? Mas o acento distintivo aqui, ou acento que toda palavra tem, ele é da sílaba, e não da letra, e não do som, tá bom? E a distinção, então, nós sempre estamos trabalhando com pares aqui, né? Percebam que para eu mostrar para vocês que o acento é distintivo, eu tenho que pegar duas palavras, né? Para eu mostrar para você que a troca de F e de V é distintiva, eu tenho que pegar duas palavras. Faca, vaca, né? Estou sempre trabalhando com pares mínimos, né? O que são pares mínimos? Pares mínimos são essas palavras, né? Que têm a mesma estrutura silábica, acabamos de ver ali, né? O mesmo número de sons, com algumas pequenas mudanças, como o caso ali da mudança do i apenas, né? Os sons estão sempre nas mesmas posições, mas há sempre uma diferença. A gente trabalha com pares mínimos para observar a diferença, né? Olha aqui o exemplo que está no slide, né? Faca e vaca. Qual é a diferença aqui? A diferença é o som de F e o som de V. O restante é tudo igual. Tem a mesma estrutura silábica, tem o mesmo número de sons, os sons estão nas mesmas posições, mas tem uma mudança, e essa mudança faz toda a diferença, né? Isso é importante porque, para a fonologia, isso é importante para a fonologia, porque ela comprova que os sons têm caráter distintivo. Nós vimos o acento com esse aspecto distintivo. Distintivo quer dizer que distingue, muda o sentido, muda o significado, né? Como nesse caso aqui de faca e vaca. Há vários, né? Olha aqui só para exemplificar mais alguns exemplos. Pato e bato. Mesma estrutura silábica, mesmo número de sons, as mesmas posições, mas há uma diferença ali, e isso muda o significado, que é o som de P e de B. Então eu tenho um par distintivo quando isso acontece, tá? Mesma estrutura silábica, mesmo número de sons, as mesmas posições e uma troca de um só elemento ali, como nesses casos, que transforma o significado dessa palavra. Isso é um par mínimo, ok? Isso nos mostra que realmente há ali, comprovadamente, que aquele som tem valor distintivo. Por quê? Ao trocar o P por B e mantendo todo o restante, né, com as características que eu já listei, nós temos significados diferentes. Trocando o M por N, em mala, inala, a mesma coisa. F, V, S, aqui no último caso é o exemplo do acento, né? Trocando a posição da sílaba tônica, sábia, sabia, no segundo caso a sílaba tônica é bi, no primeiro caso a sílaba tônica é sa. A gente tem também essa mudança de significado. Então, quando tratamos de pares mínimos, estamos focando, bem, se é o par, é mais de um ali, né? Elemento, dois elementos. E observando que há uma mudança em um desses elementos, ainda que tenha a mesma estrutura, ainda que os números de som sejam o mesmo, ainda que mantenham as mesmas posições,
a mudança de um som por outro evidencia ali a troca de significados, ok? Em pares mínimos é isso aqui. E o livro de vocês fala, pessoal, em pares análogos. Os pares análogos, eles são aqueles casos que fogem um pouco a essa regra dos pares mínimos, que nós acabamos de ver, tá? Vou mostrar aqui no exemplo que eu acho que fica mais claro. Então, o que a gente vai ver aqui, né? O que é um par análogo, segundo a autora do livro? Ele tem a estrutura fonológica semelhante, como acabamos de ver, né? Eles diferem apenas em um som, também, como acabamos de ver, mas não geram aquela oposição de significado que acabamos de ver. Então, em alguns casos, nós vamos ter algumas palavras que, ainda que mantenham uma estrutura muito parecida com o que acabamos de ver, né? Mantendo a quantidade de sons, mantendo a estrutura, trocando apenas um dos sons, ainda assim, não geram mudança de significado, tá? São palavras que talvez que são possíveis, mas essa troca de uma letra por outra não vai gerar significado. Veja, nós acabamos de ver que a troca de F por V, não foi isso que vimos ali? Olha lá, em faca e vaca, a troca de F por V gera mudança de significado neste par. Então nós temos um par mínimo, né? Porque gera a troca desse som, gera uma mudança de significado. Mas se eu troco em um contexto como esse, olha lá, faza, né? E vaza, percebam que não há troca. Algumas pessoas, por algumas características físicas, têm dificuldade em pronunciar um som de F e um som de V, de diferenciá-lo, né? Então, às vezes pronunciam faza, querendo dizer vaza, do tipo sai daqui, né? Ou mesmo de vaza, de alguma coisa está vazando. Mas, enfim, a troca desse som aqui, neste caso, não gera mudança de significado, ainda que se mantenha as características que acabamos de ver. Nós chamamos isso de pares análogos. Tá? Então, um par mínimo é quando há mudança de significado. Um par análogo é quando não há mudança de significado, ainda que as palavras não sejam percebidas dentro do contexto ali como palavras de língua portuguesa. Tá? Agora, então vejam, pares mínimos, quando as trocas geram mudança de significado. Pares análogos, quando as trocas não geram mudança de significado. E aqui os pares suspeitos. Os pares suspeitos, vou pôr aqui no exemplo também, são esses casos em que, vejam ali, né? Acabamos de falar deles lá, esses dois primeiros aqui, quando tratei de alofones, por exemplo, né? A troca do T, esse primeiro aqui, né? Aqui está como fonema, e a segunda possibilidade de som de T, ou seja, nós temos alofones. Quando temos alofones, não temos mudança de significado, já sabemos disso, né? Assim como quando temos arquifonemas, não temos mudança de significado. Então, em pares como esse aqui, né? Time pronunciado com T, ou time só com T, né? Seria time. Ou com T e X, seria time, que é o meu, né? Veja, é tão natural que eu já pronuncio das duas maneiras, né? Mas enfim, pronúncia apenas com T, time, com T e X, time. Quando eu falo T e X, pessoal, a gente considera isso um único fonema, tá? É só para vocês entenderem que há tanto T quanto X ali em um único som. É um som só. Então, aqui, esse segundo, que é o T e o X, é um som apenas, é o som de ti. No segundo exemplo, o D e o G é um som só, é o som de di, né?
que só acontece diante de i. Então, em palavras como dia ou dia, não tem mudança nenhuma de significado, né? Mas percebam que muda ali apenas a representação ali de um fone para T e um fone para X, que é o T e o X, né? No caso do D é a mesma coisa, um fone para D, um fone para D e G. Não gera mudança de significado. Se a gente for parar para observar, nós vamos ter lá a mesma quantidade de letras, né? Vamos perceber que só há troca de um por outro, mas não tem mudança de significado. E nós temos palavras aqui reconhecidas, né, em português. E no caso do S, também para casos em que é possível recuperar ali um significado em português. Por exemplo, sina e China. E sina e China. Desde que não gerem mudança de significado, né? Então, a autora coloca esse exemplo porque ela entende que em alguns contextos não gera mudança de significado, né? Em outros, talvez mude. Porque sina, de ter sina de alguma coisa, né, tem um sentido, e China diz outra coisa completamente diferente, né? Agora, quando a palavra é empregada para dois, com esses dois sons, o som de S e o som de X, respectivamente aqui, e não geram mudança de significado e são possíveis, nós estamos aqui diante de um par suspeito. Um par mínimo, que é o que mais nos importa aqui, são sempre aqueles casos em que há mudança de significado. Ok? Então, o que precisa ficar claro aqui para a gente é que nessa relação de trabalhar com os fonemas, interessa para a fonologia esses casos que geram mudança de significado. Logo, nós trabalhamos mais com os pares mínimos. Tudo bem? Bem, pessoal, vocês já receberam ali a lista de chamadas, né? Já. Eu queria voltar a convidar vocês a participar amanhã do nosso encontro, às 18 horas, do projeto de ensino gêneros acadêmicos. Amanhã eu vou falar especificamente sobre resenha, tá? Então é um assunto bem interessante, e abordar também um pouquinho de ABNT na construção de referências. Se vocês puderem participar, eu gostaria muito, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Então é isso. Como eu não vi nenhuma pergunta ali no chat, vou encerrar então. Obrigado, Jennifer, obrigado, João, pela presença, alunos e alunas, obrigado também pela presença de vocês. Participem amanhã do nosso encontro. Eu vejo vocês semana que vem aqui na nossa aula também, mesmo dia, mesmo horário. Um abraço, pessoal, até mais.